Olá vocês que nos assistem pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo site da OAB de Santo André. Esse é mais um programa Conversa Jurídica, daqui da OAB de Santo André, que é presidida pelo Dr. Roberto Gonçalves. E hoje nós temos aqui o prazer de receber uma grande amiga minha, a doutora Cristiane Tomás, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral daqui da OAB de Santo André. E vai falar um pouco para nós sobre essa reforma política, se é que nós podemos chamá-la de reforma política, né, o que foi aprovado agora no último dia 7, né, no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente, que já vai valer para as eleições de 2018. Então é importante você prestar bastante atenção, que vai ter vários esclarecimentos. Doutora Cristiane, prazer recebê-la aqui. Muito obrigado por ter vindo, né? E vamos falar um pouquinho sobre política, né? É isso aí. Obrigada, doutor Ribas, meu grande amigo. Uma honra estar aqui, conversar com você um pouquinho sobre eleições, sobre política, esse bate-papo agradável aqui. É isso aí. Vamos esclarecendo os nossos ouvintes e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, porque é muito importante isso, né? Já que a proximidade, aí falta menos de um ano para a eleição do ano que vem, né? E essas mudanças vão acabar afetando a todos, né? Sem dúvida. Tanto aos candidatos quanto nós que somos eleitores, né? Sim, a toda a população. Isso afeta tanto aos nossos colegas advogados, né, que trabalham ou não com direito eleitoral, a população em geral, a todos. Faz parte do dia a dia da sociedade, né? E tem que se informar e tem que saber, até mesmo para votar corretamente, né, e fazer a melhor escolha. Para a gente poder estar bem esclarecido, para não ter aquele negócio daquele voto de cabresto, né? Exato. Não é aquele negócio, o cara te deu um papelzinho, você faz aquilo, você nem saber o que você está fazendo, né? Exato. Vamos procurar entender um pouco melhor, para que a gente possa votar melhor e ter melhores representantes, né? Exatamente, mas votar consciente, né? Saber em quem está votando, até para poder cobrar. Não adianta falar que ninguém presta, que as coisas não estão funcionando, que não andam bem, se a gente também não faz nossa parte, né? Não escolhe bem quem elege. E nós conversávamos aqui um pouco antes, né? Até falando já um pouco da eleição, né? Que seria muito interessante se nós tivéssemos uma campanha em que os candidatos aqui da nossa região, né, fossem melhor apresentados para a gente poder conhecer melhor eles, né? Sem dúvida. Que eu lembro que na última eleição para deputado, em 2014, né? Isso. Os candidatos mais votados aqui da nossa região do ABC foram candidatos de fora da região do ABC, né? Sim. E aí depois você não tem mais nenhum contato com eles, você não tem nem como cobrar, né? Sim. Então acho que seria interessante, né, a gente fazer o voto naquelas pessoas que são daqui da região, porque assim a gente teria uma proximidade muito maior, né? Sim. Eles, como candidatos, saberiam melhor dos problemas que a gente passa, né? E nós, eleitores, saberíamos como cobrar eles, né? Exato. E, infelizmente, né, até isso é uma das coisas que começou-se a discutir dentro da reforma política, que era aquela questão do voto distrital misto, distritão, né? Tanto se discutiu que acho que traria um pouco disso, né, dessa proximidade, né, de repente de formar-se os distritos e aí os eleitores votarem, né, no candidato mais próximo. Infelizmente, isso acabou não acontecendo nessa reforma política, se é que podemos chamar de reforma, mais um remendo, né, eleitoral. Mas, realmente, aí agora, como isso não passou, cabe, sem dúvida, a nós, eleitores, a todos os eleitores, de repente, fazer essa análise prévia, porque é importante ter proximidade com quem se vota, né, até nessa cobrança, porque alguém que está distante, às vezes, não conhece a realidade da nossa cidade, né? Um deputado estadual, deputado federal, que às vezes não está aqui no dia a dia de Santo André, por exemplo, não vai saber qual é a demanda dessa cidade, né? Qual que é a nossa realidade. Exato. E fora o potencial que não só a nossa cidade de Santo André, né, mas toda a nossa região tem, né, de formar e fazer os candidatos, né? Sim. Tem um potencial muito grande. Eu lembro que nós já chegamos a ter aqui 5 deputados federais e 8 estaduais, né? E hoje nós temos, né, quase um terço disso, né? Sem dúvida. Então, assim, é uma coisa muito, muito diferente. E eu tenho uma opinião muito particular, doutora Cristiane, que eu sou a favor do voto distrital para você poder reduzir o custo de campanha, porque, afinal de contas, nós vamos conversar um pouco sobre isso e todo mundo vai ver que, no fundo, esse custo da campanha sai do nosso bolso. Sim.
né? E uma outra coisa que eu acho que ia ser muito legal, bem interessante, que seria também ter uma única reeleição para o Legislativo também, como é no Executivo. Porque aí você quebra aquela, né, aquela engrenagem que tem que começar novamente, então não tem como a pessoa acabar ficando lá ad eterno, né? Viciado naquele sistema, né? E onde se perpetua, né? Exato, e acaba esquecendo de realmente Da qual onde que é o veio. papel dela, né? Então você coloca lá uma única reeleição, que fica lá 4, 8 anos, ele vai ter que fazer um primeiro mandato muito bem, para poder se reeleger, e depois um segundo melhor ainda para poder galgar outros degraus. Sim. Né? Um deputado estadual para virar um deputado federal, para virar um senador ou chegar a um cargo do executivo. Né? Exato. Então acho que é muito legal isso daí, né? Essa é uma posição que eu defendo e que eu acho que seria muito interessante. Mas não é o que nós vimos aí nessa reforma. Infelizmente. Né? Então fala uma coisa para nós, doutora. Como que a doutora avalia o resultado final da reforma eleitoral aprovada no Congresso para as eleições de 2018? Basicamente, assim, nós verificamos que foram aprovadas 3 leis, né? Então, nós temos a Lei 13.487, a Lei 13.488 e uma emenda constitucional, né? Então, a emenda constitucional 97. Então, essas 3 legislações, elas alteraram alguns pontos específicos da Lei de Eleições, da Lei de Partidos Políticos e da Constituição Federal. Como a gente estava falando, muito se discutiu, muitos falaram, vamos fazer uma reforma ampla, se falou até em parlamentarismo, né? Se discutiu muito na sociedade, aí, o distrital misto. Infelizmente, ficamos só na expectativa de uma mudança mais profunda. E, basicamente, o que se viu, no final das contas, foi um remendo nessas legislações, com a preocupação do nosso legislador, lá no final das contas, em obter recursos para fazer a campanha. No final do dia, lá quando se fechou a conta, era essa a preocupação deles, até porque, né, como o doutor sabe, o STF já tinha considerado inconstitucional a doação de empresas para a campanha política, já desde a eleição municipal anterior já não era permitido pessoas jurídicas doarem para as campanhas. Então, que só pessoas físicas, então você imagina fazer uma campanha presidencial ou uma campanha geral para deputado federal com apenas doações de pessoas físicas. Era impossível. Então, eles precisavam achar uma solução para ter dinheiro para fazer campanha. Se não pode ter as pessoas jurídicas, que eram os grandes financiadores das campanhas eleitorais, fazendo essas doações, então, de onde teria que vir esse dinheiro? Infelizmente, do nosso bolso. Do nosso bolso, exato. Eu fico imaginando, né, como que uma empresa acaba doando para o candidato A, B e C, né, milhões sem ter nenhum interesse. Não existe isso, né? Algum interesse existe. Não tenha dúvida. Então, alguma coisa acontece, né? Eu acho que não pode ser simplesmente assim, né? Eu acho que foi certo o STF de cortar essa doação, porque acabou virando o que nós estamos vendo hoje no dia a dia. Né? Não foi uma coisa, ninguém fez as coisas como deveriam ter sido feitas seriamente, né? De você doar porque você acredita numa naquele ideologia, né? Num projeto partidário dentro, né? E não era isso que acontecia, como você mencionou, a mesma empresa doava para A, B e C, então que ideologia a empresa acreditava? O importante para eles é que quem ganhasse apostava em todos os cavalos, né? A importância é assim, quem ganhar eu vou ter um contrato. Vai ter o contrato e eu vou recuperar todo esse dinheiro que eu investi no A, B e C. E um pouco mais. Exato. Né? Então é complicado. Então, assim, dentro dessa que a gente vê no final, no frigir dos ovos, ali ficou essa questão de financiamento de campanha e algumas pequenas mudanças ali de propaganda e basicamente a preocupação central era essa, financiamento de campanha e até mesmo dentro dessa questão que a gente vê hoje de Lava Jato, dessas investigações todas, a grande preocupação de quem está lá em manter seus mandatos. E fala uma coisa para nós, doutor, e com a criação do fundo para o financiamento, né? Claro que ele seria uma dessas mudanças que teve, né? Isso, exato. Então, como a gente estava falando, como não tinha mais essa possibilidade da doação da pessoa jurídica, qual foi, né, a saída adotada aí pelo Congresso? Foi a criação desse fundo especial de financiamento das campanhas. Então, se criou um fundo com dinheiro público, né, para
abastecer as campanhas políticas. Da onde vai vir esse dinheiro? Então, se começou a falar em 2, 3 bilhões, aí, né, a imprensa pressionou, a mídia pressionou, não é muito dinheiro, e aí se chegou aí em um valor que está estimado em 1,7 bilhões de reais. Ele é variável, né? Que ele é variável, até porque vai depender do orçamento que vai ser fechado para o ano que vem, porque vai vir 30% vai vir das emendas parlamentares, e mais o percentual da compensação das emissoras de rádio e TV da propaganda eleitoral partidária gratuita, que vai ser eliminada e vai virar isso uma compensação lá para esse fundo de campanha eleitoral. Então, se criou esse fundo, que ele vai ser administrado por quem? Pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, o Tesouro Nacional vai pegar esse valor, depositar no Banco do Brasil, e o TSE é que vai administrar esse valor. Ele que vai mandar para cada partido a quantidade e o valor de que cada um merece. Exatamente. Cada um tem o seu direito. O seu direito, exatamente. A própria lei já estabeleceu o percentual que cada partido vai receber, conforme a sua participação. Então, 2% para todos os partidos. Todos os partidos recebem pelo menos 2%. E aí vai ter uma variação conforme a proporção de votos que teve em 2014, mais o número de deputados, mais o número de senadores, vai ter que fazer uma conta e aí vai ser distribuído entre os partidos. Obviamente, aqueles partidos que são maiores vão receber mais. É isso aí. Hoje nós vamos ficando por aqui e voltamos na semana que vem, na quinta-feira, às 20 horas, para dar continuidade a essa maravilhosa entrevista com a doutora Cristiane Tomás. Até lá, não percam.